Olá amigos, olá irmãos, graça e paz, tudo bem com vocês? Espero que sim. Queria convidar vocês a juntos cantarmos a Deus mais uma vez. Queria convidar vocês a no seu lugar, você se aquietar, onde você esteja. Queria te convidar para você ter um tempo de qualidade agora. Eu não sei como tem sido as suas semanas, eu não sei como tem sido as suas expectativas, os seus medos, as suas angústias, mas eu sei que nós temos o mesmo Deus. Eu sei que nós temos o mesmo Deus que nos cuida, mesmo as circunstâncias, mesmo as coisas acontecendo da forma que nós não planejamos. Eu sei que nós temos um Deus que nos ama. E é esse Deus que eu quero convidar você a adorar. É esse Deus que eu quero convidar você a erguer a sua voz aí da sua casa, com a sua família. Ou se você estiver sozinho. Mas com a certeza de que Ele está aqui conosco. Com a certeza de que não existem limitações geográficas para Ele. Amém? Queria convidar você a fechar seus olhos para a gente agradecer a Ele, para a gente expressar aquilo que está no nosso coração. Pai querido, muito obrigado por mais um dia, Pai. Muito obrigado pelo Senhor ser o Deus da nossa vida, Deus. Obrigado porque mesmo que nosso dia passe, mesmo que apoiemos todas as nossas expectativas em nós mesmos, temos um lugar para voltar, Pai. E nos perdoa por tantas vezes sairmos desse lugar, que é a Tua presença, Pai. Obrigado por termos esse lugar que podemos chamar de casa, Pai. Que podemos chamar de lar, Senhor. Que é o lugar onde, independente do que aconteça externamente desse lugar, nós temos uma certeza de que somos amados, nós temos uma certeza de que temos esperança em Ti, Pai. E que no meio dessa canção, Deus, o Senhor esteja trabalhando em nosso coração, Pai. Que no meio dessa canção possamos experimentar um pouco mais da Tua presença, experimentar um pouco mais do Teu poder, Senhor, agindo em nós mesmos, de dentro para fora, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Abre os nossos olhos, Senhor. Abre os nossos ouvidos. Coloca a Sua lente em nossa visão, Pai, para que a gente possa olhar para as coisas da forma que o Senhor olha, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Amém, Senhor. Rei poderoso, Deus de esplendor, desde o princípio és o alto, sempre divino, o Salvador. Rei poderoso, Deus de esplendor, Rei poderoso, Deus de esplendor. Glória e beleza, glória e beleza, vem do Senhor, luz e pureza, fonte de amor.
Quem é como tu, Senhor? Viemos te louvar. Quem é como tu, Senhor? A terra proclama. Teu reino é eterno. Grande é o teu amor, Rei poderoso, Deus de esplendor, Rei poderoso, Deus de esplendor, glória e beleza vem do Senhor, luz e pureza, fonte de amor, Rei poderoso, Deus de esplendor. Quem é como tu, Senhor? Viemos te louvar. Quem é como tu, Senhor? A terra proclama. Teu reino é eterno. Grande é o teu amor, Rei poderoso, Deus de esplendor. Quem é como tu, Senhor? Viemos te louvar. Quem é como tu, Senhor? A terra proclama. Teu reino é eterno. Grande é o teu amor, Rei poderoso, Deus de esplendor. Quem é como tu, Senhor? Viemos te louvar. Quem é como tu, Senhor? A terra proclama. Teu reino é eterno. Grande é o teu amor, Rei poderoso, Deus de esplendor. Amém. Amém, Senhor. Obrigado, Pai. Continua falando no nosso coração, Senhor Jesus. Amém. Amém, igreja. Graça e paz, igreja. Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, que assim como nós estamos. Hoje nós vamos estudar a Palavra de Deus mais uma vez e a minha oração é que o Espírito Santo fale conosco, que o Espírito Santo venha tocar o teu coração e que venha renovar a sua fé. Então o texto que nós vamos estudar está em Lucas 8, dos versículos 22 ao 25. Então é um texto bem conhecido, mas que traz muitos princípios para a nossa vida hoje. Então vamos
vamos abrir, né? E vamos ler Lucas 8, versículos 22 ao 25. Então a palavra de Deus diz assim: certo dia, Jesus disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado do lago. Eles entraram num barco e partiram. Enquanto navegaram, ele adormeceu. Abateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado e eles corriam grande perigo. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Mestre, mestre, vamos morrer! Ele se levantou e repreendeu o vento e a violência das águas. Tudo se acalmou e ficou tranquilo. Onde está a sua fé? Perguntou ele aos seus discípulos. Amedrontados e admirados, eles perguntaram uns aos outros: quem é este que até aos ventos e às águas dá ordens e eles lhe obedecem? Senhor Deus, no nome de Jesus, nós estamos diante da Tua Palavra, Pai. Nós cremos que a Tua Palavra é viva e eficaz. E aquilo que o Senhor falou lá no passado, que os autores escreveram, Senhor, essa palavra é para nós hoje. Pai, no nome de Jesus, abre o nosso entendimento, abre o nosso coração, Pai, para receber essa palavra, Pai, que não é da vinha, não é da Damares, mas é Tua, Senhor. Pai, eu te louvo, Pai, porque o Senhor é aquele que fala, e o Senhor fala conosco naquilo que nós precisamos ouvir. Então, Senhor, eu clamo a Ti, Pai, para que o Senhor nos convença. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, esse texto, ele vem trazer para nós a narrativa, né, dos discípulos passando por uma tempestade. E o tema que eu coloquei para nossa pregação de hoje é: onde está a sua fé? Então, eu gostaria de saber como que você está se sentindo hoje, neste momento. Pense em 3 palavras que podem descrever os seus sentimentos, as suas emoções. Qual que é a sua maior luta? O que tem ocupado seus pensamentos nesse momento? Tem algo te preocupando? Te tirando o sono? Qual é o seu maior medo em meio a tudo isso? É importante nós fazermos essa autoanálise das nossas emoções e depositá-las aos pés da cruz, né? Aos pés de Jesus. Nós precisamos identificar quais são os nossos medos, quais são as nossas preocupações, né? É muito importante a gente fazer isso. E quando nós identificamos, nós podemos entregar para Jesus. E só assim nós temos descanso. Então, ali em Lucas 8, nós vemos o relato dos discípulos passando por uma grande tempestade. E eles estavam expressando medo. E Jesus faz uma pergunta para os seus discípulos, e essa pergunta, ela ecoa até hoje nas nossas vidas. E é sobre essa pergunta, então, que nós vamos refletir ao longo desse estudo. E vamos juntos respondê-las. Todos nós estamos no mesmo mar, mas não no mesmo barco, né? Cada um está no seu próprio barquinho, mas o mar é o mesmo para mim e para você. A crise está instalada e muitos estão inseguros, e com a insegurança vem outros sentimentos, brota outras emoções, e muitas vezes essas emoções, elas não nos fazem bem. Então, nesses momentos eu tenho ouvido pessoas falar que estão com uma ansiedade, que sentem tristeza, que sentem medo, que estão cansadas, que se sentem impotentes, e algumas até estão desesperadas, porque ninguém sabe o que vem depois da pandemia, né? O que vem depois de tudo isso, de toda essa crise, de toda essa tempestade que nós estamos vivendo. Então, embora esse texto ele seja bem conhecido, eu creio que ele vem
ele vem para esse momento que nós estamos vivendo. E Deus confirmou para mim esse texto 3 vezes. Né? Eu já estava refletindo sobre ele, e a Kelly semana passada veio e trouxe um devocional sobre esse texto, e essa semana a minha sobrinha confirmou falando sobre esse texto novamente. Então eu já estava estudando, já estava meditando e já estava escrevendo, a pregação estava praticamente pronta. Então eu falei: Senhor, é esse mesmo. 3 vezes o Senhor vem e confirma. E então ali no versículo 22, Jesus ele dá orientações claras para os seus discípulos, ele dá a direção. O que ele diz ali? Vamos para o outro lado do lago. Essa foi a orientação, essa foi a palavra de Jesus para eles. Então, qual o princípio que nós podemos aprender aqui? Que é necessário ouvir a voz e a direção de Jesus e confiar na sua palavra e em suas promessas. Né? Nós precisamos confiar nas suas promessas diariamente. E isso exige fé da nossa parte. Então, eles estavam num lugar, né? Eles estavam de um lado do lago, o Senhor Jesus falou: nós vamos para o outro lado do lago. Então, quando eles chegaram ali no meio, houve a tempestade. Mas o Senhor Jesus prometeu que eles iriam passar e iriam para o outro lago. Então, foi orientações claras, foi a voz de Deus direcionada para eles, para aquele momento. Mesmo assim, eles ficaram com medo. No verso 23, Jesus estava no barco com eles, né? Jesus estava dormindo, Jesus estava muito tranquilo. E mesmo assim eles passaram por perigo, né? O fato de nós sermos cristãos não nos isenta dos perigos, não nos isenta das tempestades. Eles passaram por um forte vendaval, o barco estava sendo inundado, né? Já era noite, né? Já era bem tarde, e eles corriam um grande perigo iminente. O perigo era real, né? O perigo era real. E qual é o princípio que nós aprendemos aqui? Então, o princípio que nós aprendemos é que o Senhor Jesus, ele não nos isenta da tempestade, ele não nos tira da tempestade, mas ele permanece conosco em meio à tempestade. Então eu não sei qual é a tempestade, eu não sei como que está a tua vida nesse mar, como que está o teu barco, teu barquinho, né? Como que está? Mas eu sei que o Senhor Jesus, ele permanece conosco em meio à tempestade. E essa é a palavra que o Senhor quer trazer para você hoje. Você não está sozinho. Você não está sozinha. O Senhor Jesus está no barco com você. Né? Isso é um princípio que muda todo o nosso olhar, muda toda a nossa vida. Nós entendermos que o Senhor Jesus está conosco. Faz muita diferença. No versículo 24, eles clamaram a ajuda do mestre, né? Eles foram correndo para ele e acordaram ele, e eles estavam com medo, e eles gritaram: mestre, mestre, nós vamos morrer. E então, devido aos ventos, a água já estava entrando no barco, então eles estavam com medo, né? Mas hoje, né, quais são os nossos medos? Então, qual era o medo deles lá? Né? Qual era o maior medo deles? Eu creio que o maior medo deles era o medo da morte, porque eles falaram: mestre, mestre, nós vamos morrer. E hoje, qual é o maior medo, né? Quais são os medos que existem hoje nas pessoas? Do que você tem medo? E por que muitas pessoas têm medo da morte? Será que nós estamos preparados para o encontro com Cristo? Será que as pessoas elas têm medo da morte ou elas têm medo do que vem depois da morte? Por não saberem o que vem depois da morte, né? Nós precisamos refletir sobre isso. Qual é o nosso medo? Qual o princípio que nós aprendemos aqui? Que nós devemos nos preparar no presente, pois nós só temos o dia que se chama hoje.
Nós só temos o dia que se chama hoje. Nós cristãos, nós temos a esperança da vida eterna com Cristo. Nós temos essa esperança. E nós sabemos que o nosso lar não é aqui. O nosso lar é no céu. Aqui nós estamos apenas de passagem. Nós temos que nos apegarmos a essa esperança. Que o nosso lar é no céu, junto com Cristo Jesus. Nós precisamos focar naquilo que é eterno. No versículo 24, nós vemos Jesus, né? Jesus, ele está dormindo, parece que eles estão em dois ambientes. O Senhor Jesus está num ambiente tranquilo, de paz, dormindo, e eles estão nesse mar agitado, dá a impressão que eles não estão no mesmo lugar. Mas o Senhor Jesus, ele levanta, eu imagino o Senhor Jesus levantando com a maior calma, com a maior tranquilidade, e ele vem, e ele repreende o vento, e ele repreende a violência das águas, e tudo ficou tranquilo. Então a sua presença trouxe paz para aquele ambiente. E é isso que ele faz em nossas vidas diariamente. Ele acalma as nossas tempestades. Nós já sabemos o final da história, porque nós já lemos Apocalipse, nós já sabemos o final da história, por isso que nós não precisamos ter medo. Lá em Apocalipse, o apóstolo João nos revelou, o Senhor Jesus revelou para ele, e ele deixou registrado na sua palavra, que nós estaremos com Cristo reinando para sempre. Esse é o final da história. É nisso que nós temos que nos apegarmos. E isso nos traz paz. Então a presença do Senhor Jesus trouxe paz. E então, qual o princípio que nós aprendemos aqui? Que clamar a Jesus traz paz. Ter a consciência que ele está no barco traz paz. Ter a consciência que ele está no barco muda tudo. Muda tudo. Você saber que o Criador está com você. O Deus que fez os céus e a terra está com você. Muda tudo. Muda a nossa mente, muda a nossa visão, muda o nosso coração. Aquieta a nossa alma. Saber que ele está conosco. E então clamar a ajuda de Jesus traz paz. Lá em Filipenses 4, nos versículos 6 e 7, diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a mente e o coração de vocês em Cristo Jesus. Então a orientação do apóstolo Paulo é para nós orarmos, para nós clamarmos a ajuda do Mestre. E quando nós clamamos a ajuda dele, nós tiramos do nosso coração aquele peso, aquele medo. Nós entregamos para ele e ele nos traz paz. Então ele diz que é para nós apresentar os nossos pedidos. Essa é a orientação, apresentem seus pedidos a Deus. Se nós fizermos isso, ele diz: e a paz de Deus que excede todo entendimento guardará a mente e o coração de vocês em Cristo Jesus. Só assim nós teremos paz, quando nós clamarmos a presença de Jesus, clamarmos a ajuda de Jesus, porque ele já está presente. Em João 16:33, o Senhor Jesus mesmo disse assim: eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Então ele está dizendo para nós assim, no mundo vocês terão aflições. Vocês não vão ter paz no mundo. Então não adianta nós querermos buscar a paz no mundo. A paz, ele diz, em mim vocês terão paz. Então nós só teremos paz em Jesus.
E ele diz assim para nós hoje: tenham ânimo, eu venci o mundo. Isso é o Senhor Jesus que está falando. Não sou eu que estou falando, é o Senhor Jesus que está falando para você. Tenham ânimo, eu venci o mundo. Então ele nos encoraja, porque se ele venceu, nós também vamos vencer. E ele usa essas situações, essas tempestades, para mostrar a grandeza do seu poder, para provar e aprovar a nossa fé. Ele está experimentando a nossa fé. Então, cada tempestade que nós passamos, ele está provando e aprovando a nossa fé. Depende como nós vamos reagir, como nós vamos nos comportar. Ele está experimentando a nossa fé. Então, ali no versículo 25, o Senhor Jesus ele pergunta para eles: onde está a sua fé? E essa que foi a pergunta que deu tema a essa pregação. Onde está a sua fé? E eles, com medo, admirados, eles perguntaram uns aos outros: quem é este? Que até o mar e o vento lhes obedecem? E ele faz essa pergunta para eles, não para repreendê-los. Não foi para repreendê-los que ele fez essa pergunta, mas sim para eles perceberem onde eles estavam colocando a sua fé. Em quem eles estavam colocando a sua fé. Em quem eles estavam confiando. Se eles dependiam das circunstâncias ou dele. Nós precisamos responder essa pergunta para Jesus, porque essa pergunta também é para nós. Onde está a sua fé? Será que a fé deles estava naquele barco? Será que eles acharam que a proteção deles seria aquele barco? Que quando começou a entrar água e o vento e a água, eles pensaram: essa era a nossa proteção. E agora? Não temos mais proteção. Então nós precisamos prestar atenção onde nós estamos colocando a nossa fé. E interessante que Jesus faz uma pergunta e eles fazem outra pergunta. E essas perguntas, elas perpassam entre si. Porque quando Jesus pergunta onde vocês estão colocando a sua fé, e eles perguntam quem é este, nós precisamos responder quem é este. Nós precisamos saber quem é Jesus. Para daí nós responder onde nós estamos colocando a nossa fé. Se é em Jesus ou se é em pessoas ou em situações. E então nós precisamos conhecer Jesus, porque quando nós conhecemos Jesus, nós descansamos. Nós temos paz, nós confiamos no seu poder, nós confiamos no seu amor e nós confiamos na sua misericórdia. Nós precisamos saber quem é este. Ele é Deus conosco. Ele é o pão da vida. Ele é a porta das ovelhas. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o príncipe da paz. Ele é o bom pastor. Ele é a luz do mundo. Ele é a ressurreição e a vida. Ele é o Filho do Deus vivo. Ele é Deus. Por isso, nós não precisamos temer, porque Jesus está conosco e com todos esses atributos nós podemos confiar nele. Ele é o Deus Criador. O Deus Criador. Ele é o amor encarnado. Isso tem que nos dar alívio. Isso tem que trazer para o nosso coração a paz. Nós precisamos conhecer Jesus, nós precisamos ter intimidade com Ele. Nós precisamos confiar nele. E isso nos dá paz. Quando nós temos esse relacionamento com esse Deus maravilhoso, nós temos paz com Ele. Então, o Senhor Jesus, ele pergunta para eles onde está a sua fé. E eles perguntam quem é este. Ficou então, eles não responderam Jesus e também eles ficaram ali se perguntando. Mas nós podemos responder quem é este. Não é verdade? Mas lá em Mateus 14, quando eles passaram novamente por outra situação de tempestade,
Era noite, já era madrugada na verdade. Eles estavam de novo passando por apuros, por ventos, e eles estavam no meio do mar, já no meio do lago. E o Senhor Jesus, ele vê eles passando pelo apuro, né? Dessa vez o Senhor Jesus não estava dentro do barco. O Senhor vê eles passando por essa tempestade, os ventos contrários. O Senhor vê a dificuldade deles remando, e o Senhor vem ao encontro deles andando sobre as águas. E quando eles viram Jesus, eles falaram: é um fantasma. Mas Jesus falou para eles assim: coragem, sou eu, não tenham medo. E Pedro falou assim: Senhor, se és tu, manda que eu vá ao teu encontro. E o Senhor Jesus falou: venha. E Pedro desceu do barco, mesmo com tudo aquele vento, com tudo que estava acontecendo. Pedro desceu do barco e foi andando na direção de Jesus. Enquanto ele fixou os olhos em Jesus, ele caminhou sobre as águas. Alta madrugada, ele caminhou sobre as águas e foi ao encontro de Jesus. Mas de repente ele olhou para o vento e ele começou a afundar. E o Senhor Jesus, ele falou: salva-me, Senhor. O Senhor salvou ele, e quando os dois entraram no barco, o vento cessou. E então os que estavam no barco, que eram os discípulos, adoraram Jesus dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Então aqui eles reconheceram quem era Jesus. Então aquela pergunta lá, quem é este? Aqui eles responderam: verdadeiramente és o Filho de Deus. E adoraram Jesus como o Filho de Deus. E eu imagino que eles passaram, porque eu tenho medo do mar e tenho medo de ventos. Então, para mim isso, e era madrugada. Então assim, a gente precisa se colocar no lugar deles também, né? Eles ficaram com medo, mas Jesus veio e falou para eles: coragem, sou eu, não tenham medo. E é essa palavra que o Senhor Jesus falou para eles, ele fala para nós hoje, para mim e para você: coragem, sou eu, não tenham medo. Qual o princípio nós podemos aprender aqui? Nós precisamos reconhecer quem é Jesus e adorá-lo como Filho do Deus vivo. Amém? Só assim nós teremos paz. Onde está a sua fé? Você tem fé nas pessoas, na economia, na ciência ou nas circunstâncias? De que você tem medo e por que você tem medo? Você tem fixado seus olhos naquele que dá ordem aos ventos e ao mar? Ou você está reparando nos ventos e na água que está entrando no seu barco? Sua fé está naquele que tem poder sobre a vida e sobre a morte? Lembre-se, Jesus nos vê remando com dificuldade nos ventos contrários e ele vem ao nosso encontro para nos ajudar. Ele vem nos dizer: coragem, sou eu, não tenham medo. Ele vem para acalmar o nosso coração e ele vem para nos dar a sua paz. Quando ele faz essa pergunta para mim e para você, ele não faz essa pergunta para nos repreender. Assim como ele fez lá para os discípulos, ele não fez essa pergunta para repreendê-los, mas sim para que cada um analisasse, fizesse uma autoanálise da sua própria vida e pensasse: por que eu tenho medo? Onde que está a minha fé? A minha fé está no Deus que fez os céus e a terra. Então, esse Deus que fez os céus e a terra, ele encarnou, ele viveu entre nós e ele nunca mais saiu de dentro de nós, porque ele vive em nós. Independente de como nos sentimos agora, Deus está conosco em todas as situações. Nós somos humanos e o medo faz parte da nossa humanidade, mas ele não pode nos paralisar. Ele não pode neutralizar a nossa fé. Ele não pode ser maior que a nossa fé. Se Jesus está no nosso barco e ele está no nosso barco, e nós reconhecemos quem é este, nós podemos depositar nossa fé nele.
Ele está no controle das nossas vidas, não importa o tamanho das nossas tempestades. Ele pode acalmar qualquer tempestade. Você acredita que Ele pode te salvar da sua? Amém? Vamos orar. Senhor Deus, no nome de Jesus, Pai, nós acreditamos, Senhor, que o Senhor pode nos salvar da nossa tempestade, Senhor. Nós acreditamos, Senhor, no Teu poder, nós acreditamos na Tua misericórdia, nós acreditamos, Senhor, que o Senhor nos ama e que o Senhor não nos abandonou em meio à nossa tempestade. O Senhor está conosco, o Senhor nos garante aqui na Tua palavra, Pai. E nós cremos na Tua palavra, Senhor. Nós cremos nessa palavra que vem dizer para nós ter ânimo, porque o Senhor venceu o mundo. E assim como o Senhor venceu, nós também vamos vencer. O Senhor é aquele que resgatou os discípulos, o Senhor é aquele que acalmou o vento, o Senhor é aquele que repreendeu o mar. O Senhor é o mesmo. O Senhor tem poder sobre tudo e sobre todos. E a nossa fé está depositada em Ti, o Deus vivo, o príncipe da paz. Senhor, nesse momento nós pedimos em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha tirar todo o nosso medo e no lugar do nosso medo o Senhor venha colocar a sua paz. Eu peço que no lugar da ansiedade, Senhor, o Senhor coloque, Senhor, refrigério. O Senhor coloque coragem, Pai. O Senhor coloque, Senhor, ânimo, Pai. Assim como diz, Pai, lá em Filipenses, Pai, que a paz do Senhor estaria conosco. E também diz que o Deus da paz estaria conosco. Então nós temos, quando nós oramos e nós entregamos a Ti a nossa vida, nós temos a paz do Senhor e nós temos o Senhor da paz. E é isso que nós queremos, Pai. Nós queremos entregar nossas vidas a Ti, as nossas famílias a Ti, Pai. E pedir, Senhor, que o Senhor continue conosco, continue nos guardando, Pai. E que nós tenhamos sempre a Tua paz, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós queremos trazer à memória aquilo que nos traz esperança, Pai. E a Tua palavra, Pai, é a nossa esperança. E nós depositamos a nossa fé em Ti, Pai. Essa é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo e o amor de Deus, nosso Pai, esteja sempre conosco, hoje e sempre. Amém. Amém?